Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos aqui em Rio de Janeiro, no todo, mas especialmente na Igreja de Cascadura. E agradeço a Deus por conservar os irmãos com vida, saúde, com fé. Também me dá a oportunidade de estar mais uma vez aqui. E nós vamos, com a graça do Senhor, estudarmos a sua santa palavra. E vamos, nesta noite, alcançar a graça de termos a mensagem da palavra do Senhor para alimentar os nossos corações. A música teve os seus grandes mestres. A arte também conheceu grandes mestres. Diversas religiões também os teve. Mas hoje nós vamos falar do grande mestre. Nós vamos falar do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Nós vamos falar do mestre do cristianismo, o mestre divino. A palavra de Deus nos dá subsídios para entendermos e afirmarmos a veracidade dessas palavras. Jesus é o maior mestre que esse mundo já conheceu. Agora, por que Jesus foi o maior mestre? Só porque ele era Deus em carne? Isso, logicamente, o dirigiu e o favoreceu. Mas existe um porquê de Jesus ser considerado o maior mestre, não só pelos cristãos, ou por nós que somos seguidores de Cristo, mas as pessoas pensantes desse mundo consideram Jesus, mesmo não o aceitando como Salvador, ou não o crendo como Filho de Deus, mas todos entendem, todos afirmam que Jesus foi o maior mestre que esse mundo já conheceu. Agora, por que Jesus foi o mestre por excelência? Porque ele ensinou diferente dos demais mestres desse mundo. Primeiro, Jesus ensinou por preceito, mas também ensinou as suas lições com o seu exemplo. Não tem um provérbio aí fora que diz: faz o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Então há uma discrepância, há uma dissonância nessas palavras. Quer dizer, um mestre que diz: olha, faz o que eu estou te ensinando, mas não olhe para o que eu faço, porque as suas atitudes não acompanham as suas palavras. Esse mestre não pode ser chamado de mestre. Por isso Jesus é considerado o maior de todos os mestres, porque tudo que ele ensinou, ele viveu, e tudo que ele viveu, ele também ensinou. O mundo conheceu grandes mestres. Nós temos mestres na arte, na música, na filosofia, mas eu pergunto, qual desses mestres disse de si mesmo estas palavras? João capítulo 10, versículo 10. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Qual mestre nesse mundo deu a sua vida por seus discípulos? Qual mestre entregou a si mesmo, esvaziou-se, tornou-se tão humilde como seus discípulos, tornou tão obediente ao seu próprio ensinamento, ao ponto de entregar a sua vida por todas as pessoas, tanto os que o seguiam, como também os que não o seguiam? Então nenhum mestre, nenhuma pessoa, por mais habilidosa, por mais conhecimento e capacidade que tenha alcançado nesse mundo, pode ser comparado a Cristo Jesus. Por isso nós podemos segui-lo infalivelmente. Por isso nós devemos ter o prazer de ser um discípulo de Cristo, de servi-lo de coração,
de estar próximo dele. O Espírito de profecia diz que Jesus era um mestre tão agradável que até as crianças gostavam de estar perto de Cristo. As pessoas esqueciam de si mesmas para se assentar e ouvir o que Jesus dizia. O prazer de ficar aos seus pés, como teve Maria, irmã de Lázaro. Então, por tudo que Jesus ensinou e tudo que ele fez, tudo que ele viveu, os seus ensinamentos, seus exemplos, deve nos motivar a sermos seus discípulos e desejarmos estar sempre perto dele e nunca distantes dele, como diz o tema da nossa pregação nessa noite. Então, um aluno fora da escola se torna desinformado. Um discípulo longe do mestre não atingirá a maestria. E um crente distante de Cristo jamais pode ser transformado e nunca será um discípulo de Cristo. Então, queridos irmãos, todos nós, quando aceitamos essa fé e nos batizamos, todos sem exceção, jovens, idosos, homens, mulheres, todos nós, quando nós nos tornamos membros da igreja, muitas vezes nós nos esquecemos de que nós não somos meramente membros da igreja, ou que o mais importante não é simplesmente ser membro da igreja. O mais importante é sermos discípulos de Cristo. O irmão Gildo disse no início: o que é um discípulo? Discípulo é um aluno, alguém que obedece, segue a doutrina de outro. Então, muitas vezes nós somos membros da igreja, mas não somos discípulos de Cristo. Nós tomamos o nome de cristãos, mas não andamos junto com Cristo. Muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós estamos bem distantes dele. Isso descaracteriza o nosso aprendizado e o nosso testemunho. Ninguém pode ser discípulo de Cristo fazendo uma coisa contrária ao que Cristo ensinou. Por isso, nós precisamos estar sempre ao lado de Jesus, para que nós possamos passar pela experiência de João. João, a princípio, se tornou um seguidor de Jesus, mas com caráter e atitudes totalmente alheias aos ensinos de Cristo. Mas ele ficou tão próximo de Jesus, que no fim da sua experiência, ele pôde ser transformado à semelhança de Jesus. Então, todo membro da igreja, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós devemos ter como prioridade na nossa vida, ter uma comunhão tão íntima com Jesus, que nós possamos nos parecer com Ele, que as pessoas possam ver em nós que nós realmente somos discípulos de Cristo. Havia uma jovem pianista que resolveu fazer um concerto em um hotel, no salão de um hotel, e mandou confeccionar um grande cartaz, e nesse cartaz ela se intitulava aluna do grande mestre Mendelssohn. Então no cartaz dizia: um concerto com fulana de tal, aluna do grande mestre Mendelssohn. Isso, eu creio que eu já disse, mas vou repetir. Isso ia acontecer no salão de um grande hotel. Só que naquele hotel, coincidentemente, hospedou-se também, naquela ocasião, Mendelssohn. E ele se deparou com aquele cartaz. E agora ele olhou para aquele cartaz e percebeu que aquela moça não era sua aluna, nunca estudou com ele, ele nunca a conheceu. E o concerto ia ser à noite, e ele resolveu ir até o salão onde aquela moça estava ensaiando para a apresentação de gala naquela noite. Então ele chegou e ficou olhando, e ela também dizia que era aluna de Mendelssohn, mas também não conhecia. E ela continuou tocando,
E ele ouvindo, até que ele se aproximou dela e disse: qual o seu nome? E ela disse o nome, e ele disse: muito prazer, meu nome é Mendelssohn. Aquela moça ficou apavorada, porque a sua fraude seria revelada, a sua mentira ia ser revelada, ela ia ser desmascarada. Então ele disse para ela: olha, ninguém vai crer em você, que você foi aluna de Mendelssohn, enquanto você toca desse jeito. Toque assim. E ele botou a mão no teclado e foi fazendo com ela uma partitura a 4 mãos, e corrigindo-a, ensinando-a, orientando como ela poderia fazer, tocar os melhores acordes, as melhores notas com maestria. E passou a tarde com aquela moça, e quando chegou ao fim, ele disse: agora você já pode dizer que você é discípula de Mendelssohn. E aquela moça naquela noite fez a melhor apresentação, deu o melhor concerto da sua vida, porque ela aprendeu com quem? Com o mestre. Apesar de se intitular discípula de Mendelssohn, não conhecia, e ele também não a conhecia. Agora eu pergunto: nós podemos dizer que somos discípulos de Cristo sem conhecê-lo? Podemos dizer, mas eu pergunto: isso é uma realidade? Se aquela moça tocasse sem ter tido aquela aula com Mendelssohn, o que todos iam descobrir? Que ela era uma farsante, que ela era uma hipócrita, que era mentira, que ela nunca aprendeu com o mestre aquilo que ela tocava. Ia ficar caracterizada que ela era uma impostora. Agora, se nós também tomarmos o nome de cristãos, de discípulos de Cristo, mas não andarmos nos passos do mestre, não praticarmos aquilo que ele ensinou, não vivermos à altura dos conhecimentos que ele nos transmitiu, viver uma vida semelhante a dele, o que as pessoas perceberão? Que o nosso testemunho não é verdadeiro, que apesar de tomarmos o nome de cristãos, nós não conhecemos o grande mestre do cristianismo, nós não conhecemos o grande mestre divino que é Jesus. Qual deve ser o nosso alvo como discípulos de Jesus? Qual deve ser o alvo de todo aquele que deseja ser um seguidor de Cristo? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 40: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Como o mestre. Então eu pergunto: é possível nós sermos perfeitos em seguir a Jesus? É possível que nós nos tornemos um discípulo tão próximo do mestre, que cresçamos tanto na nossa experiência com Deus, que nós possamos ser iguais a Jesus? É possível ou não é possível? É possível. Jesus disse que o discípulo não está acima do mestre, mas onde o discípulo pode chegar? Até onde? Até a altura, a semelhança, a perfeição como o seu mestre. Então nós podemos, irmãos, ser semelhantes a Jesus. É perfeitamente possível nós nos igualarmos a Ele, a semelhança da sua vida, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de testemunho, de pregação, como Jesus fez, dedicou toda a sua vida ao reino de Deus. Nós também devemos, como seus discípulos, fazer a mesma coisa. É necessário que nós dediquemos tempo para outras atividades da nossa vida. É verdade, todos nós precisamos. Mas qual deve ser a prioridade da nossa vida em todos os momentos, em todos os nossos afazeres, em todas as nossas relações? É sermos semelhantes a Jesus, revelar às pessoas que nós andamos com Cristo.
Isso é perfeito, está ao alcance de todos nós. Agora a grande pergunta é: por quê? Se Jesus é um mestre tão maravilhoso, se Jesus é um mestre tão carinhoso, se Ele é um mestre tão perfeito, um mestre tão próximo dos seus discípulos, um mestre que dedicou a sua vida e até morreu pelos seus discípulos, por nós, por que alguns não desejam ser discípulo dele? Porque existem pessoas que não têm nenhum desejo de ser um seguidor de Cristo e nem imitar o exemplo. Porque mesmo dentro dos cristãos, muitos tomam o nome de Cristo, mas não desejam viver o que Ele ensinou. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 53, verso 2: pois foi crescendo como renovo perante Ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhamos para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então, por que algumas pessoas não desejam ser seguidores de Cristo, não desejam ser discípulos de Cristo, não desejam colocar em prática os ensinos de Jesus? Isaías diz: nós não vimos nenhuma beleza nele, nós não vimos nenhuma formosura para que o desejássemos. Para muitas pessoas a religião de Cristo não é interessante, não tem beleza em seguir a Cristo, seguir os seus ensinos, colocar as verdades em prática, não é atrativo, não desperta o coração de muitos seres humanos, de muitos homens, porque entendem que a religião de Cristo veste a vida de saco. Você não pode fazer o que você quer, você não pode ter o prazer nas coisas desse mundo. Então existem pessoas que não vê beleza nisso, não vê beleza em viver como Cristo, andar como Cristo, ser simples como Cristo, ter um coração perdoador como o de Cristo, vestir-se como Jesus orientou, ter as ações à semelhança das suas ações. Então tem pessoas que não vê beleza nisso, não vê nada de atrativo em seguir a Jesus, em fazer as coisas que Ele ensinou. Então esse é um dos problemas que as pessoas têm por seguirem a Cristo, porque sabem que vão ter que fazer o que Jesus ensinou e não é interessante, não acham graça nisso. Imagina uma jovem, tem que seguir a Cristo, tem que usar saia comprida. Um jovem não pode ficar passeando por aí de bermuda, fazendo o que quer, sem camisa, igual os outros jovens, perambulando por aí. Tem que dar testemunho na sua vida, no seu vestuário. Não pode ter o prazer que muitos têm, de sair, divertir, ir para a balada. Então a religião de Cristo é uma religião chata. Então as pessoas têm uma concepção errada da religião de Cristo. O Espírito de Profecia diz que a religião de Cristo torna o seu seguidor a pessoa mais feliz desse mundo. Então há beleza em Jesus. Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Ele é o mais belo entre 10.000, diz o livro de Cantares. Então quem segue a Jesus, como Ele ensinou, ainda que tenha nesse mundo muitas tribulações, Jesus não prometeu uma vida isenta de lutas, de provas, mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. E quando todos estiverem chorando, os seguidores de Cristo como estarão? Estarão sorrindo, felizes, e vão ver que valeu a pena seguir a Jesus. Outro motivo pelo qual as pessoas não têm desejo de ser um discípulo de Cristo. Lucas capítulo 4, verso 14, verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então o discípulo de Cristo precisa tomar uma cruz. Quem quiser seguir o caminho de Cristo, o caminho é palmilhado por
sofrimentos, abnegação, renúncia, e nele tem uma cruz. A cruz, todos nós sabemos, não precisa nós sermos literalmente crucificados, mas crucificados no sentido em que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não, mas eu, Cristo é vivo em mim. Então o crucificado precisa abrir mão de tudo o que ele gosta. O crucificado não tem vontade própria. Alguém que está crucificado não pode ir aonde ele quer. Pode um crucificado dizer: eu vou descer da cruz e vou a tal lugar? Alguém que está crucificado não come e nem bebe o que quer. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu água, o que deram. Então o crucificado não bebe o que ele quer. E uma vez que nós estejamos crucificados com Cristo, então nós não vestimos, não comemos, não bebemos, não vamos onde queremos, porque o crucificado não tem vontade própria. E Paulo diz: a minha vontade é viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. E isso não é fácil para o coração carnal. Isso não é fácil para a pessoa natural. Nenhum de nós gosta de sacrifício, naturalmente nenhum de nós gosta de agruras, sofrimento. Nós estamos passando um momento muito especial no nosso país. Nunca, nós vimos conversando ontem, nunca os homens encontraram tantas facilidades, as pessoas, tanta facilidade no nosso país como o tempo que estamos vivendo. Melhorou muito a condição de vida do brasileiro. O brasileiro hoje se permite a fazer coisas que antigamente não podia, a se dar alguns luxos que antigamente ele não conhecia, não se permitia. Mas hoje a vida se tornou mais fácil, economicamente falando, e todo mundo gosta. Agora, se fosse o inverso, você decair de uma condição social boa para uma recessão, onde você vai ter que viver uma vida circunspecta, uma vida pautada pela renúncia, pela economia, seria muito doloroso, e muitas pessoas não iriam gostar. E ainda mais quando se fala de salvação, isso é uma realidade. Então é muito difícil para alguém que quer ser discípulo de Cristo renunciar a si mesmo, abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu orgulho, da sua satisfação pessoal. Por exemplo, vocês vivem no Rio de Janeiro, um lugar muito quente. Imagine ter que sair e fazer trabalho missionário, visitação no calor do Rio. Só sai quem é discípulo, quem negou-se a si mesmo, quem olha as coisas como Cristo olhou, não olhando sua comodidade, seu conforto, não olhando o seu bem-estar, mas o bem-estar de outros, a salvação de outras pessoas. Então, no caminho de Cristo, como nós conhecemos muitos exemplos, no caminho da salvação, no caminho do que Cristo palmilhou, ele é sempre assinalado por uma cruz. Terceiro e último ponto que eu quero frisar com os irmãos sobre o motivo de que muitos não querem seguir a Jesus. João 8, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É impossível conceber um discípulo, o pensamento de um discípulo que não obedece à palavra do seu mestre. É possível algum discípulo se tornar um discípulo de um mestre fazendo coisas contrárias à palavra do mestre? Eu vi um irmão aqui, eu achei muito interessante, é o mestre da música, né, o irmão Mauro. Então ele está fazendo discípulos, e esse discípulo, eu vi aqui, ele trouxe uma irmã já de bastante experiência, dando os seus primeiros passos na música. Mas quem estava ao lado dela? O mestre, o professor. Agora imagine se ele diz assim: ó, agora a nota é Ré, e ela vai e faz um Sol. Dá para ser discípula do irmão assim?
O irmão disse: olha, vai tocar nessa pauta, nessa partitura. E ela disse: não, vou tocar nessa. Dá para ser discípulo assim? Dá para alcançar a perfeição assim? Dá para andar junto, mestre e discípulo assim? Então é impossível. Então Jesus diz: olha, pode tomar o nome de qualquer coisa, pode dizer que você é meu discípulo, mas se minha palavra não permanecer em vocês, se o que eu digo não entrar em vossas vidas, então vocês não são verdadeiramente meus discípulos. Então ninguém que desobedece a palavra de Cristo verdadeiramente é discípulo, mas é um discípulo falso, como aquela jovem dizia ser uma discípula de Mendelssohn, mas falsamente. Marcos capítulo 14, versos 29 e 30. Agora nós entramos na experiência dolorosa de Pedro. Pedro fez um juramento a Jesus. O que ele jurou? Que ainda que todos negassem o mestre, o que ele faria? Nem que morra, eu vou ser um discípulo, vou estar com o Senhor até o último instante. Mas Jesus disse: não vai ser assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu, não aconteceu? Pedro foi para lá, junto com os escarnecedores, ficou se aquentando ali. Quando disseram: olha, você é um deles, ele negou, como nós já bem conhecemos a história. Agora a grande pergunta é: por que Pedro negou a Jesus, irmãos? A grande pergunta é: que passos na vida de Pedro levaram para negar a Jesus? Aquele mestre que ele diz: não, eu vou morrer com o Senhor. Porque na hora o discípulo fugiu, porque na hora o discípulo espraguejou, porque na hora ele xingou a pessoa. Diz a Bíblia exatamente essas palavras: ele xingou, ele jurou, falando as palavras mais, algumas palavras bem de baixo calão, para confirmar que ele não era discípulo de Cristo. Nós admiramos Pedro ter feito isso, não admiramos? Alguém que andou 3 anos e meio com Jesus, estava ali do seu lado, dormiu com ele, viu tantos milagres, viu que ele, pouco tempo antes, disse: olha, mestre, você é filho de Deus. E Jesus: Pedro, o Espírito Santo te revelou isso. Mas e agora por que Pedro negou? Nós precisamos atentar para isso, porque também corremos o risco. Marcos capítulo 14, verso 54. Pedro seguiu Jesus de longe, e entrando no pátio da casa do sumo sacerdote, sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Nessas palavras do evangelista Marcos, por que Pedro negou Jesus? Ele seguia Jesus como? De longe. Irmãos, todo discípulo que segue Jesus de longe vai negar Jesus. Se nós não tivermos uma estrita experiência com Deus, nós vamos negar Jesus. Nós estamos vivendo em dias difíceis, que Jesus vai precisar de nós como seus discípulos, suas testemunhas perante um mundo ímpio. Dentro em breve serão formadas leis que nos restringirão a liberdade de consciência, e nós vamos ter que negar a fé, e vamos ter que trair o reino de Cristo. E muitos vão fazer isso. O Espírito de Profecia diz: quantos vi eu sem abrigo no tempo de angústia? Ela viu uma multidão, o Espírito de Profecia viu uma multidão que ululava em agonia, e nas suas vestes estava escrita que eles traíram o reino de Cristo, conheciam o sábado e o pisaram a pés. Por que isso? Porque essas pessoas seguiam Jesus como? De longe. Então nós precisamos ter uma comunhão mais íntima com Deus, nós precisamos ser mais obedientes à palavra de Deus, nós precisamos testemunhar mais de Cristo, da verdade, falar do amor de Deus, do Evangelho para as pessoas, como um verdadeiro discípulo que segue Jesus de perto, porque foi esse um dos passos que Pedro deu. Tanto é verdade que Pedro seguia Jesus de longe, que quando Jesus ia pelo caminho, conduzindo os discípulos, onde eles ficavam? Bem para trás do grupo. Para quê? Para discutir quem era o maior no reino. Isso a palavra de Deus afirma. E quando Jesus estava no Getsemane,
naquela noite de agonia, onde estava Pedro com os outros? Dormindo. E agora, quando veio a prova, Pedro não caiu simplesmente numa prova repentina. Ele já vinha dando passos preparatórios para aquela queda, porque ele vinha seguindo Jesus de longe. Então, queridos irmãos, nós precisamos seguir Jesus de perto. Nós precisamos mais intimidade com Deus, mais intimidade com Cristo. Nós precisamos nos alimentar mais da sua palavra. Nós precisamos dedicar mais tempo à oração, mais tempo à pregação do Evangelho, mais tempo a testemunhar de Jesus. Onde nós vamos? Na escola, pelas crianças e jovens, nas faculdades, no trabalho, na vizinhança e na família, acima de tudo. Nós precisamos ser discípulos de Jesus em todos esses lugares. Mas para isso nós precisamos conhecer a Jesus mais de perto. Nós precisamos ter mais intimidade com Ele, porque assim a nossa fé vai se desenvolver e nós vamos saber em quem temos crido. E quando a nossa fé for provada, então nós não negaremos, mas permaneceremos firmes. A palavra de Deus diz que o tempo já é passado, a noite já está passando, o dia da salvação já está chegando, e dentro de pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Há alguns que fazem o quê? Retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que permanecemos para a salvação da alma. Esse é o meu desejo, irmãos, por mim, em primeiro lugar, e por todos que estamos aqui nessa noite, que todos nós sigamos Jesus mais de perto, tenhamos maior comunhão com Ele, para que nós possamos testemunhar de alguém que conhecemos, para que nós possamos verdadeiramente dizer que somos seus discípulos, para que o mundo conheça através de nós que há beleza em Cristo, que há salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de ver de pé quem deseja seguir Jesus mais de perto do que tem seguido até hoje. Eu já estou de pé, eu quero seguir Jesus mais de perto do que eu tenho seguido até agora. E louvo a Deus porque todos nós que aqui estamos desejamos, desde as crianças até os mais velhos, desejamos seguir Jesus de perto. Que Deus seja louvado por isso. E agora nós vamos cantar para agradecer por essa decisão que nós tomamos de seguir a Jesus mais de perto, mais próximos do que temos feito. Que a graça do Senhor seja conosco. Amém.